Você já percebeu que, em muitos momentos da sua vida, você esperou que alguém viesse te salvar, mas ninguém veio? E aí, quando você finalmente decide olhar para você, colocar suas necessidades em primeiro lugar, de repente algumas coisas começam a fazer mais sentido, como se uma espécie de cura silenciosa começasse a acontecer por dentro. Carl Jung dizia que aquilo a que você resiste, persiste. E o que acontece quando, em vez de resistir a você mesmo, você começa a se escolher? Hoje eu quero conversar com você sobre isso. Como, quando você se prioriza de verdade, a cura emocional deixa de ser um esforço forçado e começa a acontecer de forma muito mais natural. Não é mágica, não é frase de autoajuda fácil. É psicologia, é autoconhecimento e é também coragem de encarar aquilo que você vem tentando empurrar para debaixo do tapete há anos. Antes de entrar fundo no tema, presta atenção. Se em algum momento da sua vida você já sentiu que estava sempre em último lugar na sua própria história, esse vídeo é para você. Se você já se pegou dizendo, eu só queria que alguém cuidasse de mim, desse jeito que eu cuido dos outros, fica comigo até o final porque a gente vai desmontar juntos essa dinâmica. Vamos começar com uma pergunta direta. Em que momentos da sua vida você se abandona? Talvez você se identifique com isso. Você diz sim para todo mundo, mesmo exausto. Você aceita convites que não quer, mantém conversas que drenam sua energia, permanece em relacionamentos que já acabaram por dentro, tudo para não decepcionar o outro. Aí, no fim do dia, você está vazio, irritado, sentindo um peso no peito e ainda se culpa por não dar conta de tudo. Jung falava muito sobre o self, essa ideia de um centro interno, mais profundo do que o nosso ego, que sabe do que a gente precisa para se tornar inteiro. Quando você se coloca sempre por último, é como se você virasse as costas para esse self. É como se dissesse, o que eu sinto não é tão importante assim, mas importante é manter a imagem de boa pessoa, prestativo, forte, que aguenta tudo. Só que tem um preço, e esse preço quase sempre aparece em forma de ansiedade, sintomas físicos, crises emocionais aparentemente do nada. Vou te dar um exemplo bem comum. Imagina uma pessoa que passa anos sendo a resolvedora de problemas da família. Todo mundo liga quando tem crise, todo mundo desabafa, todo mundo descarrega e ela vai acolhendo, ouvindo, ajudando, emprestando dinheiro, oferecendo ombro, fazendo o possível e o impossível. Só que quando ela precisa, percebe que ninguém tem o mesmo espaço para ela. Resultado, ela se sente usada, não valorizada, ressentida. Mas ao invés de olhar para esse ressentimento como um sinal, o que ela faz? Se culpa, pensa, eu que sou egoísta, eu que não sei amar sem cobrar. E aí entra Jung. Muitas vezes o sintoma não é o inimigo, o sintoma é o recado. A cura começa não quando você se esforça para ser mais forte, mas quando você começa a se ouvir de verdade. Quando você olha para o ressentimento e pergunta, o que em mim está sendo constantemente ignorado? Percebe como isso já muda tudo? A mudança não é, vou parar de ajudar todo mundo de uma hora para outra. A mudança é, eu vou me incluir na lista das pessoas que merecem o meu cuidado. Se isso faz sentido para você, pausa um segundo e repara em que área da sua vida você tem se excluído. No trabalho, aceitando carga extra para parecer competente? Na família, segurando conflitos para não ser o problema? Nos relacionamentos amorosos, aceitando migalhas para não ficar sozinho? Se você se identificou, eu quero te convidar a fazer uma coisa bem simples agora. Se esse tema mexe com você e você sente que precisa se aprofundar nisso, já se inscreve aqui no canal. Aqui a gente fala de saúde mental de um jeito honesto, sem romantizar dor, sem prometer fórmula mágica, mas te ajudando a entender o que você carrega por dentro. E se você já é inscrito, aproveita e já pensa em alguém que vive se colocando em último lugar e que poderia se beneficiar ouvindo isso. Voltando à ideia central, por que Jung nos ajuda tanto nessa conversa sobre se priorizar? Porque ele entendia que aquilo que a gente não traz para a consciência governa a nossa vida
e a gente chama de destino. Quando você não percebe que está se abandonando, você começa a achar que sempre atraio pessoas que me usam, sempre dou azar, relacionamento para mim não funciona, como se fosse uma maldição externa. Mas quando você se prioriza, não é só a sua agenda que muda, a sua percepção muda. Você começa a enxergar antes aquilo que antes você só via depois da dor. Outro exemplo. Pensa naquela pessoa que entra em todos os relacionamentos já disposta a fazer tudo pelo outro. Muda a rotina, muda planos, muda até valores. No início parece lindo, olha como eu amo, eu faço tudo pela pessoa. Com o tempo, o que era entrega vira anulação. Ela deixa de fazer coisas que gosta, afasta amigos, perde hobbies, vai diminuindo o próprio espaço interno. E aí, quando o relacionamento entra em crise, ela desmorona por completo, porque não consegue mais se reconhecer fora daquela relação. Aqui, se priorizar não é virar alguém frio, egoísta, distante, é lembrar, eu existo, mesmo que o outro não esteja aqui. E é aí que a cura emocional começa a acontecer de um jeito mais natural, porque você para de lutar contra a realidade interna. Em vez de empurrar sentimentos para longe, você passa a se perguntar: o que isso que eu estou sentindo está tentando me contar sobre mim? Esse é um movimento profundamente junguiano, dialogar com o que você sente, não como inimigo, mas como mensageiro. Daqui a pouco, na próxima parte, eu quero entrar com você em algo mais profundo, como, na prática, começar a se priorizar sem cair na culpa e sem virar o vilão da própria história. Porque muitas vezes, quando você começa a se escolher, as pessoas ao seu redor estranham, criticam, te chamam de egoísta. E se você não estiver firme por dentro, você volta para o lugar de sempre, o de quem se apaga. Quando a gente fala em se priorizar, muita gente já escuta automaticamente. Então quer dizer que eu tenho que virar uma pessoa fria, que pensa só em si mesma? Isso é importante a gente limpar logo de cara. Se priorizar não é sobre passar por cima de todo mundo. É sobre parar de passar por cima de você. É diferente. E essa diferença aparece principalmente na forma como você coloca limites. Vamos começar com o ponto que mais dói: dizer não. Você já reparou como muitas vezes o problema não é o pedido do outro, mas o peso que você coloca em cima da sua resposta? Alguém te pede um favor, te chama para algo, quer só uma ajuda rápida e quase sem perceber você diz sim, não porque quer, mas porque tem medo do que vão pensar de você. Jung falava sobre personas, essas máscaras sociais que a gente usa para ser aceito. A persona da pessoa boazinha, da disponível 24 horas, da que aguenta tudo, parece muito bonita socialmente, mas internamente cobra um preço altíssimo. Porque quanto mais você alimenta essa persona, mais você se afasta de quem você realmente é e do que você realmente precisa. Pensa nesse exemplo. Uma pessoa que no trabalho é conhecida como a que resolve tudo. O chefe sabe que se ninguém topar um projeto, ela topa. Os colegas sabem que se deixarem tarefas para a última hora, ela vai dar um jeito de absorver. Ela sai tarde, leva coisa para casa, responde mensagem no fim de semana. Por fora, ela é vista como dedicada. Por dentro, está exausta, irritada, às vezes com vontade de chorar no banheiro. Quando alguém fala em se priorizar, ela pensa: impossível, vão achar que eu mudei, que fiquei folgada. Mas a pergunta é: até quando o seu corpo e a sua mente vão aguentar sustentar essa personagem? Colocar limite não começa com um não gigantesco para o mundo, começa com pequenos sims para você mesmo. Hoje eu vou terminar no horário e não vou ficar empurrando mais uma tarefa. Hoje eu não vou me explicar demais por algo que não posso fazer. Hoje eu vou me permitir ficar em silêncio, mesmo que alguém espere que eu anime a conversa. Esses pequenos movimentos internos vão fortalecendo uma nova postura, a de alguém que se leva a sério. E é aqui que costuma aparecer a culpa. Quando você começa a se priorizar, é comum ouvir frases como: "Nossa, você tá diferente. Você nunca foi assim. Agora tá egoísta, hein?"
Essas reações, muitas vezes, não são sobre você estar errado, mas sobre as pessoas ao seu redor terem se acostumado com a sua versão que se anulava. O seu limite novo incomoda o conforto antigo dos outros. Imagina uma família em que você sempre foi o conciliador. Sempre que tinha briga, discussão, desentendimento, era você que mediava, apaziguava, cedia, fazia de tudo para manter a paz. Aí um dia, você decide que não vai mais assumir esse papel sozinho, que não vai mais segurar a responsabilidade emocional de todo mundo. Quando aparece um conflito, você diz: isso não é só meu para resolver. O que acontece? Provavelmente alguém vai dizer: nossa, mas logo você, que sempre foi tão compreensivo. Se você não estiver minimamente consciente do seu processo, você volta correndo para o papel antigo só para não lidar com essa culpa. É aqui que entra um ponto fundamental da cura emocional: aprender a tolerar o desconforto de se escolher. Se priorizar não é uma sensação gostosa o tempo todo. Muitas vezes, no início, é estranho, é desconfortável. Dá medo de perder pessoas, de desagradar, de ser criticado. A questão é: você prefere perder a aprovação momentânea de algumas pessoas ou continuar se perdendo de você mesmo todos os dias? Se isso está ressoando em você, observa uma situação recente em que você disse sim, mas por dentro tudo em você gritava não. Pode ter sido um encontro, um favor, uma mensagem respondida, uma ligação atendida. Agora se pergunta com sinceridade: o que teria acontecido de tão grave se você tivesse dito não? Muitas vezes, o medo que a gente tem é muito maior do que a reação real do outro. E quando a reação do outro é desproporcional, isso também é um dado importante sobre o tipo de relação que está sendo construída ali. Quero te trazer um exercício prático, que é um primeiro passo para se priorizar sem se atropelar. Toda vez que alguém te pedir algo que mexa com o seu tempo, sua energia ou seu emocional, ao invés de responder automaticamente, faz uma micropausa interna, algo como: eu preciso responder isso agora? Às vezes, só de dizer "posso te responder depois", você já cria um espaço interno para consultar o que você realmente quer, não o que você acha que deveria querer. Esse espaço entre o pedido do outro e a sua resposta é onde entra o self de que Jung fala, a parte de você que sabe o que é saudável para sua integridade. E aqui, um detalhe importante: se priorizar inclui reconhecer seus próprios limites emocionais. Tem gente que acha que aguenta ouvir tudo, aguenta segurar todo mundo, até que um dia o corpo começa a dar sinais: insônia, taquicardia, crises de choro, falta de ar, sensação constante de exaustão. Se toda conversa termina com você drenado, se toda ligação de certas pessoas te deixa tenso antes mesmo de atender, isso é um recado claro: você passou do limite da sua própria capacidade de acolhimento. Se você se vê nessas situações, coloca aqui nos comentários, se você se sentir à vontade. Qual é o limite que você mais tem dificuldade de colocar hoje? É dizer não no trabalho? É não responder alguém imediatamente? É não aceitar convites que você não quer? Isso me ajuda a entender onde isso pega mais forte para você, para eu ir afinando esses conteúdos. Quando você começa de verdade a se priorizar, algo muito interessante acontece internamente. Partes suas que estavam encostadas num canto escuro começam, pouco a pouco, a aparecer. É como se, ao parar de se abandonar, você dissesse para sua própria psique: olha, agora eu estou aqui. Pode me mostrar o que eu preciso ver. E é aí que muita gente se assusta, porque junto com essa nova postura, vêm sentimentos que estavam anestesiados há anos. Jung diria que você começa a entrar em contato com a sua sombra. Tudo aquilo que você aprendeu a esconder de si mesmo para ser aceito.
A raiva, a tristeza, a sensação de impotência, o medo de ser rejeitado, a vontade de ser cuidado. Quando você vivia só para agradar os outros, muitas dessas coisas ficavam abafadas. Só que, ao se priorizar, você abre espaço para olhar também para o que é desconfortável. E é aqui que entra a parte mais bonita desse processo. A cura emocional começa justamente quando você para de fugir do que sente. Percebe como isso muda a lógica? Não é vou me priorizar para não sentir mais dor. É vou me priorizar para conseguir olhar para minha dor com honestidade, sem me abandonar no meio do caminho. Pense em alguém que a vida inteira aprendeu que sentir raiva era feio. Sempre que sentia irritação, engolia, sorria, dizia, tá tudo bem. Virou a pessoa compreensiva, aquela que entende tudo, aceita tudo, releva tudo. Um dia, essa pessoa começa a se priorizar e percebe que, em várias relações, ela estava sendo ultrapassada, desrespeitada, usada. De repente, a raiva vem com força. E aí ela se assusta. Nossa, eu não me reconheço, tô muito amargo, tô muito agressivo. Mas essa raiva, nesse momento, é parte da cura. É o sistema interno dizendo, agora que você me ouve, eu preciso te mostrar que isso aqui não tá justo. É claro que não é sobre sair explodindo com todo mundo, mas sobre reconhecer, eu tenho limites, eu sinto raiva quando passo deles, e isso não me torna uma pessoa ruim, me torna humano. Quando você permite que esses sentimentos tenham um lugar, você tira deles o poder de dominar a sua vida por baixo dos panos. É o que Jung queria dizer quando falava que o que não é trazido à consciência governa a nossa vida. E nesse ponto, se priorizar é uma forma de trazer à luz aquilo que antes vivia escondido. E que escondido te machucava ainda mais. Outro efeito profundo de começar a se priorizar é que as suas escolhas externas começam a mudar quase sem esforço. A cura emocional, nesse sentido, fica mais natural porque você não está mais tentando forçar comportamentos novos na marra. Você está respondendo a partir de um estado interno mais alinhado consigo mesmo. Por exemplo, antes você talvez precisasse de muita força de vontade para dizer não a um relacionamento que te fazia mal. Você fazia lista de prós e contras, conversava com amigos, ensaiava falas, prometia para si mesmo que ia embora e voltava. Quando você começa a se priorizar profundamente, algo muda por dentro. A sensação de eu não quero mais me abandonar assim começa a pesar mais do que o medo de ficar sozinho. E quando esse peso interno muda, a decisão externa vem com mais firmeza. Não porque você ficou forte do nada, mas porque você parou de trair a si mesmo. É como se pouco a pouco você deixasse de ser aquele que se abandona o tempo todo, para se tornar aquele que está presente para si, mesmo na hora difícil. E tem outro ponto essencial. Quando você se prioriza, a forma como você se relaciona com os outros também muda. Você passa a escolher melhor as conversas que alimenta, as relações que mantém, os ambientes em que se coloca. Sem precisar de um manual, você começa a se afastar de dinâmicas abusivas, manipuladoras, e a se aproximar de pessoas com quem é possível ser quem você é, sem tantos jogos. Isso não é uma coincidência do universo apenas. É também resultado de uma nova postura interna. Você começa a filtrar aquilo que antes aceitava automaticamente. Talvez você perceba que não consegue mais rir de certas piadas às suas custas que antes você deixava passar. Ou que não consegue mais ser o lixo emocional onde todo mundo descarrega sem nunca perguntar como você está. Isso é cura em andamento. É a sua psique dizendo, eu não quero mais esse lugar de descarte, eu quero um lugar de reciprocidade. Claro, esse processo não é linear. Vai ter dia que você vai se escolher e vai ter dia que vai escorregar e se abandonar de novo. E tudo bem. Cura emocional não é uma linha reta. É um movimento de ir e vir, mas com uma diferença. Cada vez que você volta para si, volta um pouco mais consciente, um pouco mais inteiro.
E se em algum momento desse vídeo você sentiu um clique interno, uma identificação, uma vontade de cuidar mais de você, acolhe isso. Isso já é o self se manifestando, essa parte mais profunda que sabe onde dói, mas também sabe para onde quer ir. Se você quiser continuar caminhando nisso comigo, se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora. Toda semana eu trago reflexões sobre saúde mental, autossabotagem, relações, ansiedade, sempre com essa perspectiva. Te ajudar a olhar para dentro sem se julgar tanto, mas também